Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo da fisiologia cardíaca, o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é importantíssimo porque nós entendemos o coração por fora, nós entendemos como ele funciona por fora, as suas câmaras, sua anatomia, mas tão importante quanto entender a anatomia do coração é entender como ele funciona por dentro. Como acontece esse ciclo dentro do coração, onde ocorrem as trocas de líquidos de um lado esquerdo e do lado direito, e a importância disso para o entendimento da circulação cardíaca. É lógico, o coração é um mecanismo complexo. Se nós fôssemos avaliar e estudar ele na sua essência, ele seria uma grande engrenagem que circula todo o sangue pelo corpo. E essa engrenagem é essencial para o funcionamento do nosso corpo na parte cardiovascular. Então nós precisamos entender o coração e na chegada do sangue a esse coração. Nós temos a veia cava, onde vai chegar a cava superior e a inferior, chegando no átrio direito. Esse sangue passa pela a válvula tricúspide para o ventrículo direito. E também nós temos aqui a chegada pelas veias pulmonares no átrio esquerdo, o sangue já oxigenado, passando para o ventrículo esquerdo por meio da válvula mitral. E essa válvula, esse sangue aqui vai passar pela válvula aórtica e vai para a circulação sistêmica. Então nós temos um coração bipartido, onde temos uma circulação eminentemente que retorna o sangue utilizado e uma circulação que leva o sangue oxigenado para todo o corpo, para distribuir no corpo. Entendendo essa anatomia básica, nós também temos que entender a anatomia das válvulas. Válvula seria o nome mais adequado, e cada válvula possui diversas válvulas. No caso aqui das válvulas atrioventriculares, seriam cúspides. Então nós temos aqui uma visão anterior e uma visão posterior. Nessa visão anterior, nós temos o tronco da pulmonar, nós temos o tronco, na verdade, a válvula aórtica, e as atrioventriculares, né? A esquerda e a direita. Onde à direita nós temos a tricúspide e à esquerda nós temos a mitral ou bicúspide. Entender que a passagem do sangue depende essencialmente desses locais vai fazer também você entender como é que funciona o tu e o tá do coração, que nós vamos explicar mais à frente, que é justamente o fechamento dessas válvulas. Quando essas válvulas se fecham, elas produzem um som que a gente considera o tum e o tá. Então essa anatomia é uma anatomia básica, mas essencial para entender a fisiologia humana. Quando a gente pega a fisiologia e quer entender na sua essência, a gente tem que entender primeiro que o tum ele vem exatamente do fechamento das válvulas atrioventriculares. Essas atrioventriculares, que é considerada as válvulas que são a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos, no fechamento delas, elas fazem um barulho, um som. E esse som é o tum. Então, quando você coloca o estetoscópio no peito de alguém, numa posição que começa a escutar, aquele tum é o fechamento dessas duas válvulas, enquanto essas válvulas aqui estão abertas para a passagem do sangue. A abertura não faz som, mas o fechamento sim. E aqui a gente vê o que acontece no coração, na sua realidade. O sangue, quando passa do átrio para o ventrículo, você vai perceber que essas válvulas vão ficar abrindo e fechando, permitindo ou não a passagem, por exemplo, aqui pela aórtica. E se a gente fizer aquele corte mais essencial, essa válvula, na verdade, as válvulas, aqui seria o tum e aqui seria o tá. Aqui seria o tum e ali em cima o tá. Então isso é a consistência e a fisiologia básica do coração, a parte anatômica, que nos faz entender todo esse processo de anatomia e integrar a fisiologia. Então o tá é justamente o momento que essas válvulas, as válvulas semilunares, que seriam aqui da tronco pulmonar e da aórtica, elas se fecham, causando o som chamado tá. Então o tum vem aqui embaixo e o tá vem aqui em cima. São as semilunares e as atrioventriculares que vão fazer os sons que você ausculta no momento que coloca o estetoscópio para ouvir o coração de alguém. Isso é um básico para a gente entender a parte da fisiologia. Quais são os locais, os pontos semiológicos que nós colocamos? Normalmente o foco aórtico, quando a gente quer escutar ou interpretar a válvula aórtica, nós colocamos à direita do paciente, mais ou menos na altura do segundo espaço intercostal direito. Do segundo espaço intercostal esquerdo, nós temos a válvula pulmonar, que aí você está focado mais em avaliar o tronco da pulmonar, o fechamento dessas semilunares. A tricúspide seria ao lado, um pouco à esquerda da borda do externo, pegando também aqui um pouco do apêndice tifoide, seria essa projeção, e por fim, na altura do quinto espaço intercostal,
mais ou menos na altura do mamilo, na linha hemiclavicular seria o foco mitral, e aí com isso você consegue ouvir as atrioventriculares e as semilunares, ou seja, mitral e tricúspide, aórtica e pulmonar. E com isso você consegue interpretar o som, exatamente o som do fechamento dessas válvulas, e é isso que faz a gente ouvir o tum e o tá do coração. Essa é uma coisa importante para a semiologia do coração. Então, qual é o objetivo básico dessa aula de ciclo cardíaco? O que de fisiologia a gente precisa entender? Primeiro, definir o que é verdadeiramente um ciclo cardíaco. Segundo, quais são os eventos mecânicos que ocorrem nesse ciclo cardíaco? O que acontece no coração no momento que esse ciclo está sendo executado? Terceiro, correlacionar as variações de pressões ventriculares com o volume ventricular do ventrículo esquerdo. Como é que são essas variações de pressão e de volume desse ventrículo, que o principal organismo, o principal parte do coração, a essência do nosso coração é o ventrículo esquerdo, é quem domina e comanda a circulação do nosso sangue. E, por fim, descrever essa relação de comprimento e tensão do coração. Como é que varia esse comprimento, essa tensão, para que nós possamos utilizar isso na fisiologia do coração. Então, a aula de hoje, de ciclo cardíaco, tem esses objetivos e a gente vai começar com o objetivo número 1, que é justamente definir o que é ciclo cardíaco. Veja bem, uma definição muito simples. Ciclo cardíaco corresponde a um período de relaxamento, que nós chamamos o relaxamento de diástole, seguido por um período de contração, que é a sístole. Ou seja, o momento que o coração abre para fazer a diástole até o tempo que ele faz a sua sístole, isso nós consideramos o que é ciclo cardíaco. É justamente o movimento que o coração faz para que aconteça uma diástole e a sístole. É o ciclo do coração, é o ciclo cardíaco, que a função básica é ejetar esse sangue. E assim fica muito simples a gente entender. Entre uma sístole e uma diástole tem um ciclo. Aqui, para a gente entender ainda melhor, a gente sabe que o sangue vai chegar aqui no átrio direito, ele começa a chegar das veias do coração, principalmente as veias cavas superior e inferior, vai passar pela válvula atrioventricular direita e cai no ventrículo direito. Desse ventrículo direito, ela vai ascender e vai para o tronco da pulmonar e vai para o pulmão fazer a sua oxigenação. E esse fechamento dessa válvula, no momento que ela fecha, a gente ouve exatamente o tum. Então, o tum vem na hora que a válvula fecha para poder jogar o sangue para as atrioventriculares. Quando essa válvula semilunar fecha, nós temos o tá. Então, aqui está o tum e o tá. Esse sangue vai para o pulmão e depois retorna oxigenado, faz a troca que nós chamamos de hematose, que é a troca desse sangue, e esse sangue retorna para o átrio esquerdo. No átrio esquerdo, ele vai se acumulando e vai descer pela válvula atrioventricular esquerda, que é também conhecida como mitral. O fechamento dessa válvula também faz o tum. E quando essa válvula joga o sangue para o ventrículo, ele vai ascender em direção à aorta, e essa válvula semilunar aórtica, quando fecha, faz o tá. Então, nós temos o tum nesse momento e o tá nesse momento. Tum, tá. E a gente entende claramente o fluxo de sangue dentro do coração e o que a gente escuta quando coloca o estetoscópio para fazer a ausculta desses focos. Isso é simples e fundamental. O entendimento disso faz a gente entender agora como é que nós dividimos esse ciclo cardíaco, que fases precisam acontecer nesse coração para que esse ciclo se complete. A primeira fase que a gente considera é o final da diástole. Lembre-se que o ciclo cardíaco a gente definiu como sendo o término da diástole, quando ela começa a fazer a diástole, até o início da sístole, e esse ciclo todo entre diástole e sístole é o ciclo. Então, nós começamos na diástole, e aí a partir dali a gente começa a contar o período do ciclo cardíaco. Nessa diástole, nesse final dessa diástole, nós temos alguns eventos. Primeiro, no início do ciclo, os átrios e os ventrículos estão relaxados. Quando toda essa estrutura cardíaca relaxa, está todo mundo relaxado, a gente dispara o cronômetro para considerar o que é o ciclo cardíaco. Esse enchimento é passivo. O sangue está chegando aqui pela cava inferior, pela cava superior e pelas pulmonares, enchendo tanto o átrio esquerdo quanto o átrio direito. Eles estão sendo completados, preenchidos por sangue. Mas lembre-se, essas válvulas também estão abertas. As válvulas atrioventriculares estão abertas. Então, à medida que vai enchendo aqui no átrio, ele vai caindo para o ventrículo. Então, essa fase é o final da diástole, quando todo mundo está relaxado e o sangue começa a entrar. A gente considera isso a primeira fase do ciclo cardíaco. Essas válvulas atrioventriculares estão abertas para permitir justamente a passagem do sangue e é um enchimento
passivo. É um enchimento responsável por 80% do que o coração recebe no seu ventrículo. 80% do sangue que chega, ele é passivo, ele passa diretamente do átrio para o ventrículo. E isso a gente considera o final da diástole, que seria a primeira fase desse ciclo cardíaco. E o que acontece após isso? Depois que 80% foi preenchido, o átrio agora vai encher com o restante que falta, que seriam os 20%. Então, os 20% restantes, eles vêm aqui pelos ventrículos e o átrio vai contrair para jogar para o ventrículo. E isso é o que falta para completar os 100% do ventrículo. Isso vai funcionar como uma bomba auxiliar. Tanto é que, vejam bem, uma informação que é muito importante, as pessoas que têm fibrilação atrial, ou seja, que esse ventrículo não contrai, não bate, ele apenas treme, essas pessoas têm uma vida normal. Quando é que elas têm cansaço, falta de ar, dispneia, algum sintoma relacionado ao coração? Quando elas precisam se exercitar. Então é aquela pessoa que não sente absolutamente nada, mas quando começa a subir uma ladeira, começa a fazer um esporte, começa a ter cansaço, começa a ter falta de ar, justamente porque essa bomba que dá mais 20% não funciona. E aí, às vezes, é feito o diagnóstico de uma fibrilação atrial. Então, pessoas que têm isso podem não sentir absolutamente nada, porque 80% do ventrículo resolve nossas demandas em repouso e para as atividades habituais. Quando a gente se esforça é que esses 20% são demandados. Então, a importância dessa sístole atrial é principalmente quando a gente está precisando de usar mais nosso corpo, correr, fazer esporte, e esses 20% vão fazer a diferença nesse processo. Quando a gente sai dessa sístole atrial, quando a gente acaba esse processo, que seria essa segunda fase do ciclo cardíaco, a gente vem agora para uma terceira fase. Essa terceira fase, ela é justamente o processo da continuação desse ciclo. Então, nós entramos na terceira fase do ciclo cardíaco, que seria uma contração isovolumétrica ou isométrica. Ou seja, nesse momento, essa despolarização do coração já chegou nos ventrículos. E essa despolarização vai começar do ápice do coração para cima, para ejetar esse sangue. É o início dessa sístole, é a hora que o coração, esse músculo vai começar a contrair. Só que ele tem uma contração sem alterar o tamanho, sem alterar o seu volume. E esse momento é a hora que você aumenta essa pressão apenas dentro da câmara. É justamente o aumento dessa pressão que faz as válvulas se unirem e fecha a válvula atrioventricular, tanto esquerda quanto direita. Esse fechamento da válvula é que vai dar o tum na hora da ausculta do coração. Então, fechou aqui, começou a contrair, aumentou a pressão, essas válvulas, elas vão fechar de forma passiva. Esse átrio que está aqui em cima já não tem mais a contração, ele começa também a relaxar. Ele começa a ceder, ele começa a ficar relaxado, onde essa pressão aqui fechou essas válvulas. E ocorre um aumento na tensão do músculo e encurtamento escasso ou nulo dessas fibras. As fibras começam a se encurtar, ficar fortes, mas só para aumentar essa pressão, apenas para fechar essas válvulas atrioventriculares. Então, essa é a fase isométrica. E, por fim, nós chegamos na fase de ejeção. Essa fase de ejeção é a hora mais importante, onde o coração vai jogar esse sangue em direção à circulação sistêmica e também à pulmonar. A abertura das válvulas semilunares acontece, porque essa pressão aqui fechou essa válvula, mas começa a abrir agora a semilunar. E a semilunar permite a passagem tanto para o tronco pulmonar, quanto aqui do lado esquerdo para a aorta. Olha a importância dessa fase, ela é 70% do esvaziamento. Lembre-se bem, quando o coração está aberto, 80% enche no ventrículo passivo e 20% é pelo átrio. Agora, nós estamos na fase de jogar para a circulação sistêmica e pulmonar. Nesse momento, essa fase aqui, que é a fase de ejeção, ela é responsável por 70% do sangue que vai para o corpo. Ou seja, esvazia 70%. Só que o tempo demorado, o tempo gasto para esvaziar 70%, ele é de apenas 1/3. 2/3 do tempo restante, eles vão eliminar os 30% restante. Então, essa ejeção lenta ocorre com 30%. 70% na fase rápida e 30% na fase lenta, para esvaziar completamente esse ventrículo e terminar essa fase de ejeção ventricular. Essas válvulas atrioventriculares que nós vemos aqui, elas vão permanecer fechadas em todo momento, até que esse sangue todo saia do ventrículo e essa pressão aqui comece a diminuir para elas poderem abrir de novo. Ou seja, no momento que esse sangue todo é ejetado, a gente abre a janela para a última fase, que é a fase do relaxamento ventricular. Esse ventrículo trabalhou muito, esse ventrículo fez tudo que podia, jogou todo aquele sangue e agora ele precisa relaxar, ele precisa repousar.
E é justamente o relaxamento ventricular que é a última fase desse ciclo cardíaco e a gente encerra a sístole, oportunizando agora o período da diástole e aí a gente vai iniciar um novo ciclo cardíaco, ou seja, esse ventrículo vai repolarizar para se preparar para a próxima fase. E no momento que essas pressões caem, ocorre o fechamento das válvulas semilunares, ou seja, a aórtica e a pulmonar. Nós aqui estamos trazendo um coração batendo ao vivo, para vocês entenderem a contração desse coração no momento que a gente faz um ciclo cardíaco. É isso que acontece. Percebam bem esse coração, ele batendo, ele fazendo o seu funcionamento, ele fazendo a contração e essa sístole. E aí eu deixaria uma pergunta para vocês. Se esse coração faz sístole e diástole, no momento de uma parada cardíaca, como esse coração se expressa? Como ele vai estar lá? Como esse ciclo vai estar acontecendo? Como isso tudo acontece na prática, no dia a dia? É exatamente o momento que o paciente para de funcionar. O coração não funciona mais, é isso aqui que acontece. Essa é a grande alteração que acontece. Ele não bate mais, ele fibrila, ele treme. E aí você não tem ejeção de sangue, o sangue não chega às cavidades normais e nesse momento você realmente entra em perda de consciência, que é quando o sangue não cicla mais dentro do coração e nem cicla dentro do corpo. E na parada cardíaca é exatamente isso que acontece. Para a gente encerrar esse processo, essa aula de ciclo cardíaco, para a gente entender todo o processo como um todo, nós precisamos ainda de dois assuntos que são importantes. Entender a curva de pressão e volume. Como acontece a pressão e o volume dentro do ventrículo. Essa curva é importante para a gente entender os enchimentos ventriculares e vai ajudar muito as pessoas que forem trabalhar com o ecocardiograma. O eco, na verdade, ele avalia todo esse fluxo dentro do coração, fluxo de sangue, e a gente consegue avaliar essas pressões de enchimento. Vejam bem, esse gráfico ele mostra nessa linha uma pressão do ventrículo esquerdo, a pressão dentro do seu ventrículo. O que esse gráfico diz na sua essência? Nós começamos aqui, onde o coração tem 50 ml de líquido. Esses 50 ml de sangue que tem no coração, eles vai jogar no momento que ocorre essa válvula, essa abertura da válvula mitral. Abriu a válvula mitral, vai começar a entrar sangue. Então, esses 50 ml é o volume ao final da diástole. É o que ficou no coração depois que ele ejetou. Nunca esvazia completamente, sempre fica uma quantidade. E essa quantidade é 50 ml. Quando a válvula mitral abre, quando ela permite que o sangue do corpo comece a entrar de novo no coração, caindo no átrio e passando para o ventrículo, essa válvula abrindo, ela vai permitir a entrada de sangue. É aquele momento que o sangue entra de forma passiva para o ventrículo. E aí, ao final disso, que seria dos seus 80% já preenchido, vai chegar por volta de 110 ml, e aí a gente tem um aumento da pressão aqui, que é justamente a hora que o átrio contrai, para jogar aqueles 20% restantes. E ao fim de tudo, você tem um volume final no ventrículo esquerdo, que bate exatamente com o momento que fecha a válvula mitral. A válvula mitral ela é fechada porque a gente tem aquela contração isovolumétrica ou isométrica, que faz a pressão dentro do ventrículo aumentar. Então ela fecha a válvula mitral e isso vai começar a ter um aumento de pressão dentro do ventrículo esquerdo. Essa pressão vai aumentar até que chega um momento que ela consegue abrir a válvula ou a válvula aórtica. Quando abre a válvula aórtica, o ventrículo começa a se esvaziar, então o volume começa a diminuir. A gente vê o volume aqui diminuindo, que é justamente essa curva diminuindo o volume. Só que aqui nesse momento a pressão ainda aumenta um pouco, porque ele ainda tem essa contração volumétrica e depois é seguido por aquela fase de ejeção. Então a pressão ainda aumenta. E por fim, quando a pressão se equilibra com a pressão da aorta, essa válvula aórtica fecha novamente. No momento que ela fecha, é o momento que o coração está fazendo diástole, está baixando todas as suas pressões. E aí ele começa a abrir de novo, a pressão começa a cair, até que chega novamente ao momento que a válvula mitral se abre. Então, volta-se ao ciclo novamente. Então, nós conseguimos explicar todo o ciclo cardíaco por meio desse gráfico, onde você tem a abertura da válvula mitral até o seu fechamento. Quando ela abre, o sangue está enchendo o coração. O coração está sendo preenchido de sangue, então o volume aumenta. Aí ele começa a fechar a válvula para poder ejetar, e aí começa a aumentar a pressão até que abre a válvula semilunar, a aórtica. E com isso, a gente começa a esvaziar de novo o coração. Depois enche de novo o coração, quando essa pressão começa a cair novamente, ele vai começar a encher
aumenta a pressão, esvazia. E isso é um ciclo constante e é assim que o coração funciona em termos de ciclo cardíaco. O último assunto que a gente pega com isso, e o conceito que a gente pega com isso é: o que é que se representa o débito cardíaco? O débito cardíaco, na verdade, é o volume de sangue ejetado pelo coração durante 1 minuto. Ou seja, quantos litros de sangue o coração elimina durante 1 minuto? Nem pessoas por volta de 70 quilos, esse débito fica na faixa de 4.900, 5 litros. 5 litros de sangue por minuto são circulados pelo corpo devido à passagem pelo coração. E esse débito cardíaco, ele depende de 2 coisas. A primeira delas é, em que frequência esse coração está batendo? Ou seja, quanto mais rápido esse coração bate, quanto mais acelerado, mais ele joga sangue. Então, esse débito cardíaco aumenta. E o outro aspecto que ele também correlaciona é com o volume que ele elimina em cada ejeção dessa, em cada batimento. Quanto sai de sangue a cada batimento? Quantos ml sai a cada batida? Então, se por acaso ele tiver muito líquido para poder jogar na batida, é lógico que o débito cardíaco vai aumentar, vai sair muito sangue. Se ele tiver pouco líquido, vai sair menos sangue. Um exemplo concreto disso seria, imagine que chegou um baleado, e esse baleado chegou no hospital agora, nesse momento. O que acontece com o líquido que tem nele? O líquido vai se perder, ele vai perder sangue do corpo. Então, a quantidade de líquido, a quantidade que chega no ventrículo, vai ser menor de sangue. Se a quantidade de sangue é menor, quando ele faz a contração, vai passar menos sangue para o corpo. E o corpo entende que tem pouco sangue. Reflexamente, para manter aquele débito cardíaco de 5 litros, já que ele não tem volume, ele acelera a frequência do coração, acelera os batimentos. Então, se ele joga pouquinho, mas joga muitas vezes, às vezes ele consegue equilibrar o débito cardíaco para ficar em 5 litros e a pessoa se compensa. Essa fórmula explica justamente isso. E aí, 3 coisas são fundamentais para entender quanto de volume vai sair por minuto. A primeira delas é o seguinte: se eu quero jogar líquido do coração para o corpo, eu preciso receber líquido. Então, é o que a gente chama de pré-carga. A pré-carga é tudo aquilo que chega ao coração. Normalmente chegam do corpo de forma sistêmica pelas veias cavas. Cava superior, cava inferior e também o que está chegando pelas pulmonares. Basicamente, a pré-carga é o que está chegando aqui no coração pelas veias pulmonares e também as veias as veias cavas. Tá? A contratilidade miocárdica, ou seja, para ter o volume que a gente quer, nós temos que ter uma pré-carga, um volume que chega, mas esse coração precisa ter força, precisa bater. Se ele não bate, não tem como ejetar esse sangue. Então, ele precisa de um músculo saudável, um músculo rígido, um músculo forte. E, por fim, ele depende muito do que está segurando, do que está impedindo esse sangue sair. E esse impedimento é o que a gente chama de pós-carga. Essa pós-carga a gente tem que entender como sendo a resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica é justamente aquilo que impede o sangue de sair. E o que impede é justamente o grau de fechamento da aorta. Sabendo que quanto mais fechada a aorta, mais difícil é a passagem desse sangue. E quanto mais aberta a aorta, esse sangue passa com mais facilidade. Então, quanto mais vasoconstrição periférica, quanto mais os vasos relacionados à aorta estiverem fechados, mais esse coração vai ter dificuldade para passar. E isso é o que a gente chama de pós-carga. Em resumo, o débito cardíaco depende da quantidade de sangue que eu mando em cada batida, multiplicado pelo número de batidas. Então, se o coração bate a mais ou menos 60 a 100, 60 a 90 batimentos por minuto, a quantidade de sangue que sai a cada batimento vai dar o débito cardíaco que gira por volta de 5 litros por minuto. E o último tema que nós gostaríamos de discutir é o mecanismo de Frank-Starling. Esse é um conceito que é fundamental para entendermos as doenças do coração. O que quer dizer essa lei de Frank-Starling? Que é simples. O volume de sangue ejetado, o volume que a gente elimina do coração, pelo ventrículo, depende do volume presente no ventrículo ao final da diástole. Ou seja, aquilo que sai do coração vai depender do que tinha no momento que ele iria eliminar. Então, vamos supor, se a gente tem um ventrículo com pouco enchimento, esse ventrículo tem pouco enchimento lá. Quando ele for contrair, não tem muita coisa para contrair e ele vai jogar aquilo que tem. Mas se esse ventrículo enche mais, você tem mais volume e ele tem que ter mais força para empurrar. Então, a lei de Frank-Starling, simplesmente, de uma forma muito simples, é o seguinte:
Quanto mais esticar esse ventrículo, quanto mais abarrotar de sangue, quanto mais ele se sentir pressionado, mais ele responde. É como se alguém que a gente está irritando vai lá e dá um tapa e ele responde com outro tapa na gente, na mesma intensidade. Quanto mais tapa forte eu dou nele, mais ele responde comigo com outro tapa mais forte. O coração é assim. Quanto mais sangue pressiona a parede dele, mais força ele joga para poder o sangue sair. E isso é um mecanismo de Frank-Starling. Só que esse mecanismo ele tem um limite. E a gente vê aqui que na curva ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que ele atinge um platô. Até que a partir daquele momento ele não mais sobe. Ou seja, vai chegar um ponto que se você esticar demais também é como um elástico. A gente vai esticando o elástico e ele volta, vai esticando o elástico e ele volta. Chega um ponto que você esticou tanto que rompe as fibras do elástico e ele não mais volta. Frank-Starling também faz isso para o coração. Ou seja, se a gente tiver muito líquido dentro desse coração e estender demais essa câmara, vai acabar perdendo essa musculatura, ele vai ficando flácido e não consegue eliminar aquele líquido que está no coração. E isso causa o que a gente chama de insuficiência cardíaca. E é simples a definição de insuficiência cardíaca, quando a gente entende isso. Esse é um coração que nós encontramos habitualmente, é um coração saudável. O que acontece nesse coração saudável? Percebam o tanto de espessura que tem nesse ventrículo esquerdo comparado com a espessura do ventrículo direito. Olha a espessura da parede, que proporcionalmente seria 3 vezes o tamanho do ventrículo direito. Porque nessas câmaras a pressão é baixa. Ele está trabalhando apenas com a circulação pulmonar. Então a gente não precisa ter pressões muito altas. Ao contrário do ventrículo esquerdo, que manda sangue para todo o corpo, ele tem que subir com sangue para a cabeça, para o pescoço, para os membros, para o tórax, abdômen, membros inferiores, tem muita região para levar sangue. Essa cavidade precisa de muita força. E é justamente ela que joga o sangue para toda a cavidade, então ela precisa de muita musculatura. Mas o que acontece quando a gente exagera naquela lei de Frank-Starling, que usa muito esse músculo? Esse é um músculo normal. E aí você começa agora a ter muita pressão nessas paredes. O que é que as paredes fazem? Elas vão engrossar. Engrossar e fazem o que a gente chama de hipertrofia concêntrica. Ela vai engrossando, mas ela vai também, em compensação a esse, diminuindo a cavidade. Para aceitar menos sangue e continuar mantendo a sua força para ejetar o sangue. Isso aqui é normalmente uma fase inicial de uma insuficiência cardíaca. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele começa inicialmente hipertrofiando suas fibras, ficando mais grossas para tentar mandar, porque esse coração está insuficiente, ele está sem força. Numa fase mais tardia, aquilo que é normal e passou a ser hipertrofiado de forma concêntrica, ele vai passar para uma outra fase, que é a hipertrofia de forma excêntrica. Vocês vejam que ele cresce agora para fora e não mais para dentro. E a cavidade fica muito larga, fica muito dilatada. Então é o coração crescido, é o coração dilatado. Até nos alunos que vão nos laboratórios de anatomia, é o famoso coração de boi, que você vê muito grande, muito dilatado, bem diferente do nosso. Se nós olharmos nosso coração é como se fosse a mão fechada, essa região do dorso da mão. Isso é mais ou menos a altura do coração. Então toda pessoa tem um tamanho do coração basicamente do tamanho da sua mão fechada. Nessas pessoas que têm insuficiência cardíaca, esse coração fica do mesmo tamanho, só que ele fica muito hipertrofiado, muito duro, muito grosso. E aí não entra muito sangue. E numa fase tardia, ele começa agora a dilatar, relaxar, fica grandão, dilatado. E uma das doenças muito comuns no nosso país é a doença de Chagas, que faz justamente esse coração ficar extremamente hipertrofiado, dilatado, e as pessoas acabam indo para o transplante de coração porque esse músculo já não mais bombeia o sangue para o corpo. Com isso, a gente encerra a parte de ciclo cardíaco. Isso faz a gente entender todo esse ciclo, fase entre a sístole e a diástole e a sístole, o que se ejeta de sangue. E eu deixo sempre esse canal aberto para as dúvidas. Vai lá, discute, traz seus questionamentos, traz suas dúvidas, segue a gente ali nos canais, traz suas dúvidas, deixa lá seu questionamento que a gente vai estar te atendendo e vai discutindo o assunto para frente. Grande abraço e até a próxima.